turminha do quarto ano, tia Iradi aqui com vocês, né? Morrendo de saudade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei como é que tá os horários de vocês, né? Então, assim, tem gente que tá dormindo muito tarde, tem gente que tá virando à noite e entra pelo dia. Então, a gente não sabe como é que tá, né? Esses horários meio confundindo a rotina de vocês, né? E a gente vai estar trazendo aqui, né, algumas, dando continuidade, como eu tinha falado nas aulas anteriores para vocês, né, sobre a parte gramática, né, e ortografia, né, onde é uma parte em que vocês vão levar para a vida, né, então é como se fosse uma engrenagemzinha essas aulas, se vocês perceberem, é como se uma fosse puxando uma outra, ok? Então a gente vai dar início aqui, né, trazendo para vocês português, né, explorando a gramática, né? São conteúdos que a gente está trazendo, pessoal, para vocês, em que vocês já ouviram falar, já podem ter vivenciados ou nunca ter visto, né? Mas a gente está trazendo de uma maneira bastante clara e enxuta, né? Eu, pelo menos, né, particularmente, eu procuro fazer dessa forma, para que a aula não possa ficar cansada e vocês possam ter satisfação em assistir a aula de tia Iradi, certo? Então, eu estou trazendo de uma maneira bastante clara, enxuta e objetiva para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Produção de texto. Lembram que a gente, vez por outra, em sala de aula, a gente coloca, né, para que vocês possam criar um texto, né? A gente sempre traz, né, coloca tipo uma imagem para que vocês possam desenvolver aquele determinado texto, não é isso? Então, eu trouxe aqui uma produção de um texto, né? A exposição, né? É um textozinho bastante simples que a tia vai estar enviando para vocês junto com uma atividade, tá certo? Por que a tia vai estar enviando esse textinho? Porque ele tem aqui, ó, umas questões, né, em que a tia gostaria que vocês desenvolvessem, observando e fazendo a leitura desse texto, tá certo? Então, eu não vou ler esse texto aqui agora, para não ficar cansativo, mas a tia, né, a professora tia Iradi, ela vai estar enviando para vocês este texto aqui, tá certo? Junto com outras também informações referentes a esse texto, em que a tia vai querer que você desenvolva, tá certo? É uma produção de texto, em que aqui no finalzinho, ó, para vocês responderem no caderno. O que a formiguinha resolveu fazer para mostrar seus quadros? Essas informações vocês vão encontrar aqui, ok? O que aconteceu bem na hora da exposição? Também foi outro fato que aconteceu, que para você entender, pessoal, você vai ter que fazer essa leitura, certo? Crie um nome bem legal para a formiguinha e depois escreva um texto diferente. Vê que atividade legal, a gente trazendo para a nossa realidade do que a gente vivenciou em sala de aula. Então, ó, tem 3 atividadezinhas aqui para vocês fazerem no caderninho, tá certo? Referente a este texto, que eu vou estar enviando junto com a escola, tá certo? Para vocês realizarem essa atividade aqui, ok? Com base nesse texto, tem outras informações também, pessoal, que a gente também já trabalhou em sala de aula. Ok? Que vocês vão observar a seguir. Etapas para uma boa produção de textos. Aqui vocês vão encontrar algumas informações que são bastante importantes para que você faça uma boa produção de um texto, né? Lembra que a gente já vem trabalhando, acredito que desde o primeiro aninho de vocês, né? Do primeiro ano, do segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, onde a gente vai utilizar, né, esses termos aqui, ó, para que a gente possa o quê? Conseguir desenvolver um bom texto, não é isso? Usando justamente esses termos aqui, pessoal, né? Se vocês observarem, na nossa sala tem justamente, né, no nosso quadro, né, exposto na parede na nossa sala,
informativozinho aqui, em que ele traz informações bastante importantes sobre como produzir um texto, né? Como é que eu vou elaborar um texto? Então, você vai utilizar esses termos aqui, tá certo? Para desenvolver aquele texto do slide anterior, que a tia vai enviar para vocês, da formiguinha, para que vocês possam o quê? Desenvolver um excelente texto, tá certo? Então, aqui, ó, etapas para uma boa produção textual. Então, ele traz, ó, o início, o meio e o fim. Lembra que a gente trabalhou isso em sala de aula? Então, eu tô trazendo para vocês, né? Caso vocês não tenham anotado no seu caderninho, a tia também vai estar enviando aqui, tá? Essa tabelazinha assim, com esses etapas, né? Para desenvolver esse textinho, tá certo? Então, esse aqui vai seguir também junto com o textinho da formiguinha para auxiliar vocês a desenvolverem um textozinho legal, tá certo? Sinais de pontuação, né? Sinais de pontuação, pessoal, também é bastante importante, né? Ele é primordial, né? Ele é uma regra, né? Dentro da nossa ortografia, dentro da nossa gramática. Então, eu costumo sempre colocar que é uma engrenagemzinha, né? Anteriormente, eu pedi para que você fizesse o quê? Desenvolver um texto. Mas esse texto, ele precisa ter o quê? Ele vai aparecer alguns sinais de pontuação, não é isso? E você vai saber como utilizá-lo, né? Você precisa saber a utilização correta daquele determinado sinal em uma situação no texto. Então, aqui, sinais de pontuação, né? O primeiro que eu estou trazendo para vocês é a vírgula. Lembra que a nossa aulinha anterior a gente falou sobre vírgula, né? Que muitas pessoas assim não acreditam que ela não tem muita importância, mas ela pode mudar todo o sentido, né? Daquela oração, daquela frase. Então eu trouxe novamente, né? Bem enxuto para vocês, né? O sinal de pontuação aqui, a vírgula, né? Novamente. Então, eu trouxe os sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, né? Pontos de exclamação, pontos de interrogação, reticências, as aspas e o travessão, ok? Então, esses são alguns sinais de pontuações em que é comum a gente encontrar em alguns textos, né? Não só em textos, como também em algumas frases, né? Em algumas citações. Então, é muito comum a gente encontrar, né? Os sinais de pontuação, ok? Então, aqui, leia o texto abaixo e empregue a vírgula corretamente, né? Se vocês perceberem, a vírgula, ela é o quê? É sempre aquela pausinha, né? Que ela vai dando, a gente vai fazendo uso. Então, aqui tem uma quadrinha popular, né? Que é 1, 2, ó. Cada pausa que eu dou, eu vou fazer o quê? O uso da vírgula aqui, ó. 1, 2, feijão com arroz. Ponto, terminei a frase. 3, 4, percebam que eu também usei o ponto final, tá vendo? Então, 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, essa é uma quadrinha popular, né? Bastante simples que eu trouxe para facilitar o entendimento de vocês quanto ao uso da vírgula, né? Que é o nosso primeiro sinal de pontuação, que a gente está revendo ele novamente, só para a gente dar seguimento aos demais, ok? Vírgula, revisando, voltando ela novamente, né? Se bem que a tia já se antecipou, né? Então, a vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura. Então, por exemplo, então, você pode cumprir a promessa? Então, percebam que eu dei uma pausa. Você pode cumprir a promessa? Na escrita, é usado para separar. Em toda a escrita, né, a vírgula, ela é usada para quê? Para separar datas, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Recife, 12 de junho, ok? Recife, tem uma pausinha aqui, tá certo? 12 de
junho de 2012. A tia não colocou, mas vocês, como a tia já colocou que é usada em datas, então você vai fazer o uso dela. E endereços, né? Como por exemplo, Rua João Miguel, número 204. Então eu fiz aqui o uso, né, da vírgula, tanto para data, não é isso? Quanto para endereços. E enumerações também, né? E enumerações, porque aqui tem a data e tem o que? O endereço. Apareceu o número? Apareceu, professora. Então, enumerações. Por exemplo, comprei laranjas, maçãs, peras e uvas, né? Enumerações. Então, assim, eu comprei o quê? Quando ele fala enumerações também, pessoal, ele fala referente à quantidade de itens que eu estou citando ali, ó. Percebam, ó, que eu citei laranja, maçã, pera e uvas. Então, eu vou fazer o uso também da vírgula, ok? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula, ok? O ponto e vírgula, segura aí, ele indica uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Percebam que eu dei uma certa pausa, né, para poder continuar até outras qualidades daquele menino, não é isso? Então, o ponto e vírgula, ele tem uma pausa bem maior que a vírgula, ok, pessoal? Ficou claro? Travessão. Travessão. O travessão, ele indica a fala daquele personagem. Se vocês perceberem, o travessão, ele é muito comum ele aparecer em textos, geralmente quando o personagem está falando, né? Se vocês perceberem, ele aparece, ó, esse tracinho bem na margenzinha, né, do texto, né? E isso quer dizer que aquele personagem ali é a fala dele, ok? Por exemplo, você é uma boa pessoa. Em um determinado texto, né, podia ser que ele pudesse estar fazendo um diálogo com a outra pessoa, né? E ele está falando, se referindo a ela. Você é uma boa pessoa. Aí a outra pessoa do outro lado, ela respondeu, obrigado, né? Percebam que apareceu até uma exclamaçãozinha aqui, né? Obrigado, né? Se admirou com aquilo ali. Então, o travessão, né? Ele é usado, né, em textos quando ele usa para fazer alguma citação do personagem, né? O personagem daquele texto ali é a fala dele, certo? Não citação, pessoal, desculpa. Reticência. Reticência é aqueles 3 pontinhos, né? Que se chamam reticência. A reticência, ela indica que a frase ela foi interrompida, ok? Reticência, ela está indicando que a frase ela foi interrompida. Por exemplo, sinto saudades de Joana, Vera e Rita. Percebam que aqui eu fiz o uso da vírgula, né? Porque eu pausei e citei também, ó, enumeração, né? Isso fez o uso da enumeração, que eu citei Joana, Rita, Joana, Vera e Rita. Então, sinto saudades de Joana, Vera, Rita, né? Então, eu posso citar uma outra pessoa? Posso, né? Então, mas foi o quê? Interrompido. Então, a reticência, ela é usada sempre que o quê? Aquela frase, ela foi interrompida, ok? Ponto final. O ponto final, ele é empregado para indicar o quê? O final da frase, né? Então, eu terminei a frase, eu tenho que colocar um ponto final nela, não é isso? Então, esse é o mais que a gente lida bem mais com ele, não é isso, pessoal? Então, o ponto final, ele é empregado para indicar o final daquela frase. Acabou a frase, eu fui e coloquei um ponto final nela, ok? Como, por exemplo, meu amigo ficou sem lanche. Pronto, terminei a frase, eu coloquei o quê? Um ponto final. Então, voltando, né? Só para a gente não perder o foco. A vírgula é a pausa, né? Isso é usado em datas, né? E endereços.
Os dois pontos, ele é usado o quê? Ele tem uma pausa maior que a vírgula, não é isso? O travessão, ele traz o quê? A fala daquele personagem, né? Naquele texto. Então, toda vez que o personagem falar, ele vai usar o travessão. Reticência, sempre que a frase for o quê? Interrompida, eu vou e uso os 3 pontinhos aqui, ó. Reticência, né? Um pensamento, né, que foi interrompido. Então, eu uso reticência. Ponto final. O ponto final é assim que eu terminei o quê? Aquela frase. Terminei de escrever a frase, eu coloquei o ponto final ali, pessoal. Ponto de interrogação, né? Esse é bem comum, né? O ponto de interrogação, ele já está dizendo que é quando a gente vai fazer o quê? O uso de alguma pergunta. Se eu vou fazer alguma pergunta para alguém, né? Então eu vou usar, é o mais simples que tem, né? Que é muito comum a gente usar ele, né? Então, a interrogação é sempre que eu for perguntar algo a alguém, né? Numa determinada frase, ou se eu for fazer alguma pergunta, eu vou usar a interrogação, ok? Então, o ponto de interrogação, ele serve para indicar que a frase é uma pergunta, certo? Por exemplo, por que você ficou sem lanche? Lembra que lá atrás ele falou, o ponto final, meu amigo está o quê? Sem lanche, ou ficou sem lanche, não é isso? Então ele terminou a frase. Mas aqui ele está perguntando ao coleguinha, por que você ficou sem lanche? Né? Deve ter algum motivo. Então, se ele está fazendo uma pergunta para aquele determinado amiguinho, então ele vai usar o quê? A interrogação, ok? Ponto de exclamação, né? Exclamando algo, né? Sinalizando algo ali, né? Então, é um ponto de exclamação, ele é usado nas frases que indicam o quê? Um susto, né? Um espanto, uma admiração, uma advertência. Então, segura aí essa informação que é bastante importante. A exclamação, ela é usada para o quê? Advertência, susto, admiração. Que linda sua roupa! Então eu estou o quê? Admirada, né? Ou fizer alguma advertência, né, para alguém, adverter ele com alguma atitude que ele fez. Então, se eu fizer, né, uma referência a essa pessoa fazendo uma advertência e quiser escrever, eu vou fazer o uso de quê? Da exclamação, que ele é usado para susto, espanto, admiração e advertência. Viu? Prestem atenção. Por exemplo, aqui, ó. Que maravilha! Então eu estou o quê? Me admirando, né? Eu estou admirando algo que eu observei e falei, que maravilha, né? Então eu fiz o quê? O uso da exclamação, ok? Silêncio, então eu estou o quê? Advertindo. Por exemplo, silêncio 4º ano, né? É uma advertência, silêncio. Eu poderia nem citar qual era a turma, ou chegar e dizer silêncio, é uma advertência? Sim, porque eu estou querendo naquele momento que vocês façam o quê? Silêncio. Então eu fiz o uso aqui, ó, da exclamação, ok? Aqui, ó, ui, que susto, né? Então aqui, ó, é um quê? Um espanto, né? Eu me espantei, eu me assustei com algo. Então eu fiz o uso de quê? Da exclamação, ok? Então ficou claro? Interrogação, quando eu for fazer alguma pergunta para alguém, não é isso? Então eu vou usar a interrogação, se eu quiser fazer alguma pergunta. E a exclamação, susto, admiração, advertência, certo? Espanto. Então tudo isso eu vou usar o quê? A exclamação, né? Para esses tipos de atitudes, né? De admirar, de adverter, de espanto, de susto. Então eu vou sempre usar a exclamação, ok? 2 pontos, né? Os 2 pontos são usados antes de citação, ok? Por exemplo, D. Pedro gritou. Né? É uma citação que eu estou fazendo, não é isso? Em que ele gritou o quê? Né?
Ele gritou independência ou morte. Então, eu fiz o uso dos 2 pontos aqui, ó, e de imediato eu coloquei qual foi a citação que ele fez. Que grito foi esse que ele deu? E percebam que eu também fiz o uso o quê? Da aspa, né? Isso que a gente vai ver lá na frente, ok? Então, são utilizados nas enumerações, como por exemplo, as flores de que mais gosto são. Ó, as flores de que mais gosto são. Ele é usado o quê? Em enumeração. Aí eu vou citar quais são as flores que eu gosto, não é isso? Que é rosas, cravos e violetas. Então, os 2 pontos, ele é usado para citação e utilizado também, ó pessoal, em enumerações, ok? Como, por exemplo, as flores que mais gosto são rosas, cravos e violetas, né? Eu estou o quê? Enumerando, né? Os tipos de flores que eu mais gosto. E também nas explicações, como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas é um mal, né? Então, eu estou explicando ali que fazer o uso, né, daquela bebida alcoólica é um mal, ok? Então, eu também vou usar os 2 pontinhos. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Então, aqui, né, eu também vou fazer esse uso, né? Isso, pessoal. Procure evitar sempre que houver, procure evitá-lo se quiser ter saúde. Eu estou o quê? Dando continuidade à frase anterior, né? Que apareceu o quê aqui? A vírgula e o quê? O ponto final. Mas o uso de bebidas alcoólicas é um mal. É isso? Eu fiz uma explicação, mas de imediato aqui embaixo eu respondi. Procure evitá-lo. Dê a pausa e se quiser ter saúde, ok? Então, sempre que eu fizer também alguma explicação, né, como por exemplo aqui, né, eu vou usar os 2 pontos, tá, pessoal? Enviar atividades. A professora, né, a tia Iradi vai estar enviando uma atividadezinha para vocês, né, contendo, né, esse conteúdo, né, que eu falei anteriormente, que é o textozinho, que eu vou querer que vocês elaborem, né, com acompanhamento daquelas etapas para a elaboração de um bom texto, que a gente também vai estar enviando para vocês, e uma atividade também sobre pontuação, sinais de pontuação, tá certo? Bastante simples, ok? Então, a gente vai estar enviando, né, à medida que a gente soltar essa aulinha para vocês, tá certo? Ela vai junto com essas 2 atividades que a tia vai querer de vocês, tá certo? Podem fazer no caderninho, ok? Então, até a próxima aula, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e se protejam.